Estamos de volta aí com mais uma aula e nessa aula a gente vai falar o que não é um pequeno grupo. É uma aula bem breve, bem rápida, onde você vai ter de forma resumida o que não é um pequeno grupo. Eu vou pontuar aqui o que não é um pequeno grupo. Lembrando que não é exclusivamente um pequeno grupo, tá bom? Eu não estou dizendo que não tenha isso, mas não pode ser exclusivamente, e eu vou falar um pouquinho de cada um. Não é um pequeno grupo de estudo, não é um pequeno grupo de oração, não é um grupo de amigos que se encontram e se confraternizam, não é um grupo de cura interior, não é um ponto de pregação, não é uma reprodução de um culto dominical, não é um grupo independente da igreja. Vamos pontuar cada um. Não é exclusivamente o grupo de estudo, porque o foco dentro do pequeno grupo não é o estudo, não é exatamente o aprendizado, mas sim a gente poder aprender uns com os outros na comunhão. Não quer dizer que a gente não vai aprender, mas a gente não pode focar como um grupo de estudo. O principal ali deve ser a nossa comunhão. Não é um grupo de oração. Você já pensou no caso, você está lá, chama seu amigo e de repente dentro do pequeno grupo está todo mundo orando, fica 2 horas orando e o cara não está entendendo nada, porque o cara não é evangélico e acaba ficando todo por fora, né? E ele nunca mais vai voltar, com certeza, né? Então o foco, como eu falei, é a comunhão. Deve também ter oração, mas o foco maior não é a oração. Pelo menos 5 a 10 minutos, de repente algum irmão está passando alguma necessidade, você vai poder sim orar por ele, mas que seja entre 5 a 10 minutos no máximo, porque o foco é a gente conduzir a palavra de Deus, amém? E compartilhar o conhecimento de cada um. Não é um grupo de amigos que se encontram e se confraternizam, ou seja, você vai para um pequeno grupo, vai ter som lá, música, né? E vai ficar comendo e vai ficar conversando. A ideia não é essa. Você não vai ficar 2 horas fazendo isso de forma alguma. Não que isso não possa ser feito num outro dia, num outro momento marcado entre vocês, não teria problema algum. Mas o pequeno grupo não pode ser isso. O pequeno grupo deve ser um grupo de comunhão, aprendizagem sim da palavra de Deus, mas dentro da comunhão, compartilhando uns com os outros. Não é um pequeno grupo de cura interior, ou seja, a pessoa vai lá com algum problema esperando ser curada. O pequeno grupo não tem esse foco. Não quer dizer também que não cure uma pessoa de repente em uma oração de vocês, mas o foco maior não deve ser orar por essa pessoa, não deve ficar lá 1 hora e meia orando por essa pessoa por estar enferma, certo? Se por acaso acontecer algo desse tipo, que depois do culto você possa fazer um horário extra, vamos dizer assim, e ver algumas pessoas que podem ainda ficar para orar por essa pessoa, né? Conversar com ela. E isso aí que eu estou falando também não é só a parte de cura, de estudo, de repente ficou uma dúvida, aí para não ficar algo, de repente, soar como às vezes não querer responder, você chama aquela pessoa, depois eu converso com você sobre isso, né? Então é mais ou menos dessa ideia. Não é um ponto de pregação, ou seja, você líder não vai ficar pregando, você não vai exatamente pregar, certo? Você simplesmente vai começar, você vai ser o intermediador do pequeno grupo, você que vai fazer a dinâmica lá dentro, com as pessoas, onde elas possam ter um espaço para falar. Então não é um ponto de pregação também. Não é uma reprodução de um culto dominical. A nossa mensagem vai ser baseada de acordo daquilo que o pastor pregou no domingo. E como vai ser algo que o pastor pregou no domingo, não deve ser tudo que ele falou ali, a gente deve reproduzir. É mais ou menos essa a ideia. A gente vai pegar aquele verso que o pastor pregou, vai pegar por base e vai colocar aquilo que temos por ótica no nosso cotidiano,
o que entendemos e dar oportunidade às outras pessoas a falar também. Não é um grupo independente da igreja. Isso é muito perigoso porque também pode formar as famosas panelinhas e você fica apenas se isolando com esse pessoal, e isso é muito perigoso se você não cuidar dentro do pequeno grupo. E lembrando que o pequeno grupo está debaixo da cobertura da Igreja Ágape. O pequeno grupo ele é simplesmente um pedaço da Igreja Ágape dentro do seu lar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula falando sobre o que não é exclusivamente um pequeno grupo. Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês.